Hoje o nosso assunto é sobre ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. O ASO, ele é obrigatório para todos os empregados em regime de CLT, inclusive para aquelas empresas que estão desobrigadas da emissão de laudos médicos. Uma dúvida muito comum, então, é em quais situações devem ser emitidos os ASOs e quais são os prazos de validade, então, deste documento, né, do ASO, desse atestado de saúde ocupacional? O primeiro momento que o ASO ele deve ser emitido é o ASO admissional. Este ASO admissional ele deve ser feito, né, deve ser realizado antes do empregado iniciar ali as atividades na empresa. Algumas funções, elas vão demandar de ASOs complementares, né? Vão precisar de outros exames complementares, além do exame clínico, que é feita ali a avaliação pelo médico do trabalho. Então, algumas funções vão precisar ali que sejam feitos exame de sangue, exame de urina e outros exames. Esses exames geralmente não saem no mesmo dia, né? No mesmo momento ali do exame clínico. Então, o resultado do ASO, junto com o exame clínico, né, e os exames complementares, ele só vai sair quando tiver o resultado do exame complementar. Então, na hora que o empregado ele vai ali fazer o exame, quando houver o exame complementar, o médico do trabalho ele não vai dar o resultado no momento ali, né? Porque ele vai precisar ter ali o resultado desses exames. Então, alguns exames vão demandar aí desses exames complementares, mas isso não acontece para todas as funções, né? Esses exames, eles são necessários de acordo com a atividade e grau de risco que aquela atividade ela está exposta. Então é no ASO que o médico do trabalho ele vai informar se aquele empregado ele está apto para a função ou não. Então, sendo assim, né, então quais são os exames mais comuns que os empregados precisam fazer ali quando estão laborando na empresa? Então, o primeiro é o exame admissional, que deve ser feito então antes do início da empresa. Então, o resultado do apto nesse exame, ele deve ser emitido antes da data que o empregado ele vai iniciar ali as atividades na empresa. Temos também o exame periódico. Então, quem determina, né, qual vai ser o prazo da periodicidade deste exame é o médico do trabalho, com base na NR7. Então, essa periodicidade do exame, ela vai estar atrelada à função, aos riscos que este empregado ele está submetido, também está atrelada à idade, né? Sendo que a periodicidade mínima dos exames periódicos são de 6 meses, de acordo com a necessidade de alguns exames complementares que têm essa validade de 6 meses, e no máximo o período de 2 anos. Então, um empregado, né, que não tem nenhum exame complementar e a depender ali da idade, ele não pode ficar mais do que 2 anos laborando na empresa sem repetir esse exame. Então, o prazo máximo do exame vai ser de 2 anos. Temos também o exame de mudança de função, que deve ser efetuado sempre que houver a mudança de risco do empregado, seja de função ou de setor. Então, se o empregado ele vai mudar, vai permanecer no mesmo setor, mas vai mudar ali o risco da função, né, ele vai passar a fazer uma outra função, é necessário fazer então um exame de mudança de função. Se o empregado ele vai fazer uma mudança de função, ele está no mesmo setor, mas não muda o risco, vamos supor, ele auxiliava um outro colaborador que tinha uma função acima, mas os riscos são os mesmos. Então, neste caso, ainda que haja mudança de função, se não houver a mudança do risco, não tem necessidade de fazer este exame, né? O exame de mudança de função. Temos também o exame de retorno, que ele deve ser efetuado quando o empregado ele ficar afastado por um período superior a 30 dias ali por doença, com exceção da licença maternidade, que embora tenha um afastamento, né, ali pelo INSS, não é considerado doença e hoje não tem mais a necessidade de fazer o exame de retorno no afastamento da licença maternidade. Antigamente era comum, né, era obrigatório, mas desde quando foi feito a revisão das NRs, essa obrigatoriedade ela foi retirada com relação à licença maternidade. Quando o empregado volta de férias, também não tem necessidade de fazer o exame de retorno. Apenas quando houver um afastamento superior a 30 dias,
né, que tenha tido ali principalmente um afastamento previdenciário, né, que ele tenha ficado afastado pela Caixa, recebendo ali algum tipo de benefício. O exame demissional, né? Então, o exame demissional deve ser feito quando o empregado é demitido ou quando ele pede demissão. Se ele vai deixar de prestar, né, serviços naquela empresa, se ele vai deixar de ser o empregado daquela empresa, ele precisa fazer o exame demissional, seja qual foi o motivo da demissão. Só é dispensado o exame demissional no caso de uma dispensa por justa causa. Todas as outras dispensas são obrigatório fazer o exame médico, ainda quando é o empregado que pede demissão. Então, o exame demissional ele deve ser feito até 10 dias contados do último dia efetivamente trabalhado. Então, se o aviso prévio for indenizado, conta-se 10 dias a partir da comunicação da dispensa do empregado. Se o aviso for trabalhado, conta-se 10 dias após o último dia que o empregado trabalhou, né? Respeitando ali o período que a empresa tem, inclusive, para poder fazer o pagamento das verbas rescisórias. Antes da empresa fazer o pagamento das verbas rescisórias, esse empregado ele precisa fazer o exame médico demissional. Estando apto, a empresa pode prosseguir, então, com essa demissão. Se der inapto, por exemplo, no exame, a empresa ela não pode prosseguir, né, com a demissão. Esses exames, né, o exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno de função, o exame de mudança de função, eles podem ser aproveitados como exame médico demissional, se eles estiverem dentro do prazo de validade. E qual é este prazo de validade, então? Então, a NR7, ela diz que os ASOS têm um prazo de validade para ser reutilizado para uma outra finalidade, ou seja, para serem utilizados como demissional, temos o prazo aí de 135 dias para empresas grau de risco 1 e 2 e 90 dias para empresas do grau de risco 3 e 4. Então, vamos supor que a empresa pediu para o colaborador, fez ali um exame médico, por exemplo, periódico, e 30 dias depois ou 40 dias depois, essa empresa quer fazer a demissão desse empregado. Neste caso, não precisa fazer um exame demissional, porque como o último exame está dentro do prazo de validade, a empresa pode utilizar deste mesmo exame sem ter a necessidade que o empregado refaça o exame. Então, lembrando que sempre que houver uma relação de trabalho, o primeiro passo é efetuar o exame médico do empregado, né? Então, é necessário que faça o exame médico ocupacional. Ali, o médico do trabalho ele vai providenciar, né? Vai fazer um atestado de saúde ocupacional, falando, né, se aquele empregado ele está apto ou não para aquela função. Lembrando também que os que vão poder ter variações da periodicidade, né? Então, algumas funções vai fazer o exame a cada 6 meses, outras a cada 1 ano, outras só a cada 2 anos. Também, né, a depender da idade da pessoa, na mesma função, pode ser que tenha uma periodicidade diferente também, de acordo ali com as atividades. Então, tudo isso vai estar especificado no PCMSO, que vem falando ali quais são as funções que existem na empresa e qual a periodicidade que devem ser feitos os exames médicos ocupacionais. E você ainda tem alguma dúvida com relação aos ASOS, né, aos exames médicos, né, de saúde ocupacional dos empregados? Comente aqui embaixo que nós vamos te responder.